Meus amados irmãos, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos, esta semana, compartilhar com você, crescer junto com você, através da palavra de Deus, através das verdades de Deus. E esta semana eu quero meditar com você no Salmo de número 133. O Salmo de número 133 é um salmo bem curtinho, mas é um salmo que traz verdades poderosas, verdades impactantes, verdades preciosas de Deus para a nossa vida sobre união, sobre comunhão e sobre unidade. Se nós desenvolvermos a comunhão e a unidade entre nós alcançaremos todas as poderosas bênçãos que Deus coloca à nossa disposição neste salmo. Todos nós sabemos que este salmo, Salmo 133, é conhecido como Cântico de Romagem, porque Israel cantava este salmo, assim como muitos outros, nas suas peregrinações quando estava subindo à casa de Deus, ao templo do Senhor. Todos nós sabemos que vivemos num mundo completamente dividido, um mundo completamente interesseiro, um mundo completamente em intrigas, em desavenças, em contendas, em guerras, em conflitos. E no mundo cheio de tantas intrigas, divisões e conflitos, Deus convida o seu povo a viver em unidade. Deus convida o seu povo a viver em união. E por que nós precisamos viver em unidade? O Salmo de número 133 mostra-nos alguns resultados de uma vida de comunhão, de uma vida de união. Primeiro resultado de uma vida de unidade aos olhos de Deus é boa. O texto do Salmo 133, verso 1, a parte A, começa dizendo: ó quão bom. A palavra bom aqui, no hebraico, é tov. E essa palavrinha tov, ela dá a mesma ideia apresentada no livro de Gênesis, capítulo de número 1. À medida que Deus vai criando os céus, terra e tudo que neles há, Deus vai olhando e vai dizendo: isso é bom. E quando Deus completa toda a obra da criação, a Bíblia diz: e viu Deus que era muito bom. Assim também é o sentimento de Deus quando Ele encontra união, quando Ele encontra comunhão no meio do seu povo. Ele olha e diz: isso é muito bom. A segunda coisa que nós aprendemos com este salmo é que a união, ela não só é boa aos olhos de Deus, como a Bíblia diz que ela é suave. O texto segue dizendo: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa palavrinha suave, no hebraico, é naim, que quando traduzido para o português significa curador, renovador, restaurador. Então a unidade, a união e a comunhão no meio dos crentes cria um ambiente de cura, cria um ambiente de renovo, cria um ambiente de restauração. Nós criamos um ambiente de cura não quando estabelecemos um culto de libertação, um culto de vitória. Nós criamos um ambiente de cura na igreja quando nós estabelecemos unidade, quando estabelecemos comunhão. Quando nós estabelecermos um ambiente de comunhão e de união no meio do povo de Deus, a cura, o renovo e a restauração vão fluir automaticamente. Mas a Bíblia fala de um terceiro, o Salmo 133 fala de um terceiro resultado de uma vida de união. O texto segue dizendo, versículo 2, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, sobre a gola e sobre as vestes de Arão. Então, quando existe um ambiente de união no meio do povo de Deus, a unção do Senhor flui naturalmente em todo o corpo de Cristo. Porque observe que no versículo 2, Davi está dizendo que a união é como óleo precioso, o mesmo óleo que era usado para ungir os sacerdotes. Óleo precioso que desce sobre a cabeça, o pastor, que desce sobre a barba, os obreiros, que desce sobre a gola, os membros, que desce sobre as vestes, os crentes. Então,
para que a unção de Deus flua naturalmente sobre a nossa vida. Nós não estamos precisando de mais festa, nós não estamos precisando de mais evento, nós estamos precisando de união, estamos precisando de unidade, estamos precisando de comunhão, porque quando houver unidade, união e comunhão no meio do povo de Deus, sem congresso, sem muitas festas, a unção de Deus vai fluir naturalmente sobre as nossas vidas. Mas nesse salmo nós encontramos um quarto resultado de uma vida de união. A união, versículo de número 3, a parte A, diz que é como o orvalho de Hermon. O orvalho de Hermon que desce sobre o Monte Sião. Todos nós sabemos que o Monte Hermon, ele era o maior monte que existia em Israel, com 2.800 metros de altura. Todo ano o orvalho caía sobre esse monte, deslizava para o Monte Sião. No Monte Sião era onde o povo de Deus se reunia para adorar ao Senhor. E eles estavam não apenas reunidos, mas também estavam unidos. Porque muitas vezes a gente se reúne na igreja, mas a gente não está unido. E o orvalho de Deus, ele não é fabricado, ele não é produzido, ele não desce com frases de efeito, ele não desce com um louvor empolgante. A unção de Deus, o orvalho de Deus, ele desce e traz refrigério ao povo de Deus quando nós vivemos em união. Deus não se impressiona com performance, Deus não se impressiona com maquiagem, mas a unidade, ela faz com que o orvalho de Hermon desça dos céus e traga refrigério ao povo de Deus. Mas o Salmo, ele encerra falando sobre o último resultado de uma vida de união. Pois o versículo 3, a parte B, diz: porque ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Aonde está a vida? Aonde está a bênção de Deus? A vida e a bênção de Deus não está em templos suntuosos. A vida e a bênção de Deus. A vida e a bênção de Deus é ordenada no meio de um povo que vive em unidade. Então, se nós quisermos desfrutar a bênção de Deus, se nós quisermos desfrutar a vida de Deus, nós precisamos viver em união, abandonar todo embaraço, desprezar toda contenda, todo espírito de rebeldia e nos ligarmos a Deus e aos nossos irmãos. E quando nós estabelecermos este clima, este padrão e este ambiente, Deus vai ordenar a vida e a bênção para sempre. Que você possa procurar viver em união com os seus amigos, com os seus parentes, com os seus familiares e na sua igreja. E Deus vai ordenar a vida e a bênção na sua casa, na igreja que você congrega. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus.